Você provavelmente já deve ter ouvido falar de racismo. Provavelmente você conhece alguém que sofreu racismo, ou até mesmo já tenha passado por uma situação de racismo. Eu vou trazer aqui mais um ponto de vista sobre essa questão, e eu faço um convite a você para que me acompanhe. Olá, quilombolas! O meu nome é Léo Bento, eu sou professor de História, sou especialista em relações raciais e sou mestrando em História da Educação pela PUC São Paulo. Bom, no vídeo de hoje eu vou abordar o tema do racismo. Então, eu vou trazer algumas questões relacionadas a conceitos, que estão na academia e apresentar também algumas situações relacionadas a vivências minhas, e de outras pessoas que eu conheço ou de coisas que eu já li a respeito do tema. E antes de começar diretamente no tema, eu queria dizer que o racismo ele precisa ser combatido de forma cotidiana. Então a gente precisa execrar essa prática de nosso cotidiano. Então, para fazer isso, a gente precisa entender o que é. E entender o que é justamente para a gente não continuar disseminando essa prática, entender quando ela é praticada e tomar atitudes em relação a ela, para que a gente não continue perdurando, essa situação execrável da nossa sociedade. E eu entendo, inclusive, que tem sido um amargor muito grande para as pessoas na nossa sociedade terem o entendimento de que participam de uma sociedade da qual o racismo está na sua estrutura e se perceberem desenvolvendo situações de racismo. Então, se você segue esse canal, se você me acompanha, eu entendo que você é contra qualquer tipo de discriminação, preconceito e, inclusive, o racismo. Então, é de suma importância que você tenha entendimento de como o racismo se dá dentro da nossa sociedade para que a gente possa, unidas e unidos, combatê-lo. Porque o racismo não é um problema de pessoas negras. O racismo é uma patologia das pessoas brancas. Por que eu digo isso? Porque o racismo é uma ideologia que beneficia a branquitude. E a branquitude nada mais é do que uma série de situações que faz com que pessoas brancas tenham privilégio dentro da nossa sociedade. Mas branquitude eu posso deixar para um próximo vídeo. Hoje eu vou falar de racismo. Então eu já comecei aqui falando um pouco sobre o nosso tema, Então hoje, neste vídeo, eu vou abordar o que é o racismo. Mas antes de falar exatamente, especificamente sobre o que é o racismo, eu queria só pontuar duas coisinhas, duas curiosidades sobre o racismo. Uma é que o racismo cansa. O racismo cansa da gente ficar toda hora, pessoas negras em ambientes brancos, dizendo que essa situação é uma situação de racismo, ou apontando rotineiramente que determinados espaços reproduzem o racismo. E o racismo mata. O racismo mata porque existe uma situação global chamada necropolítica, na qual pessoas que são consideradas de raças inferiores dentro de uma perspectiva política e social não têm o mesmo efeito, a morte dessas pessoas, do que outras pessoas que têm os privilégios que têm dentro da sociedade. Por exemplo, impacta muito menos uma chacina numa favela, onde existe a maioria da população negra e pobre, do que a morte de uma pessoa assassinada em um bairro de classe média alta. Bom, então agora vamos para o que interessa. O que interessa para a gente aqui é a discussão sobre o racismo. Então eu trouxe uma explanação para fazer para vocês aqui sobre o que é o racismo. Mas antes de falar sobre o que é o racismo, eu preciso apresentar aqui para vocês antes o que é raça, o que caracteriza a raça. A raça no século XIX ela foi criada diante de uma perspectiva do racismo científico para separar, para entender, para classificar os seres humanos. Só que isso foi feito diante de uma perspectiva científica abordando
uma concepção biológica, na qual tinha-se o entendimento, né, erroneamente, de que nós éramos diferentes a partir de uma perspectiva genética. E isso ficou comprovado por A mais B, que as diferenças que nós temos do ponto de vista de seres humanos fenotipicamente, ela está ligada ao fenótipo, né, e ligada também à questão cultural. Então, quando eu estou falando de raça atualmente, eu estou falando de raça a partir de um ponto de vista político, social e cultural. Então, assim, quando eu falo de raça negra, quando eu falo de raça branca, quando eu falo da raça indígena, dos povos originários, eu estou falando diante de uma concepção, de uma construção que foi realizada, principalmente aqui no Brasil, para pensar, né, a concepção da nossa sociedade. E para pensar a concepção da nossa sociedade se fez essas distinções. E por que a gente utiliza isso ainda hoje? Porque em termos políticos e sociais, a gente tem um entendimento de que existe privilégios para determinados grupos, enquanto outros grupos são sistematicamente desfavorecidos. E aí, quando eu falo disso, eu estou falando, né, dos povos originários, dos povos indígenas, e estou falando de pessoas negras, a partir de uma perspectiva da classificação que o IBGE fez entre pretos e pardos, juntando, né, pretos e pardos, caracterizando como pessoas negras. Já explicado o que é raça, eu vou partir para o racismo. O racismo é uma situação, né, que foi criada para justificar a diferença entre seres humanos que tinham culturas diferentes, né? Então, o racismo parte de uma perspectiva de que um grupo é superior e outro grupo é inferior. E essa ideologia sempre tem como benefício um grupo específico, que é o grupo que detém o poder político e econômico. Isso a gente pode extrapolar para qualquer canto do mundo, pensando na perspectiva racista, na qual inferioriza um grupo e o outro é superior. Bom, aí você vai me perguntar, e o racismo reverso? Gente, racismo reverso não existe em se tratando da questão brasileira, porque pessoas negras, os povos originários, nós não detemos poder político e econômico para se beneficiar do racismo. Logo, se nós não temos, né, condições de se beneficiar de uma perspectiva na qual se estrutura o racismo, nós não temos como operar na nossa sociedade o racismo reverso. Dito isso, eu vou partir para uma outra perspectiva aqui, que é uma perspectiva da legislação. Eu não vou abordar aqui termos técnicos dessa legislação, que é a 7.716 de 1989, que ela está em vigor até hoje, e ela vai definir, né, como crime a prática de racismo. Então, ela aborda, né, uma série de situações que são caracterizadas como racismo e aponta a perspectiva das punições, não é, que se dá para esse tipo de crime. Bom, e agora eu vou falar um pouco das vivências, né, das minhas vivências, né, e das trocas que eu tenho com as pessoas por aí. A primeira vivência que eu vou trazer aqui para vocês era uma vivência da época que eu estava na graduação ainda. Eu sou formado em História pela UFRJ, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e quando eu estava na graduação, eu estava procurando emprego. Na verdade, estava procurando um estágio. E aí eu fui numa organização e que estava precisando, né, de uma pessoa para atuar lá naquele estágio. Eu tinha todos os predicados, né, que eram necessários para ocupar a vaga. Participei do processo seletivo e acabei não sendo chamado para aquela vaga. Depois eu fiquei sabendo, através de colegas que trabalhavam lá, que eu não havia sido elencado, né, para trabalhar naquela vaga, porque eu em algum momento disse que era do movimento negro. Ou seja, uma organização que tinha como
premissa já naquela época, né, trabalhar a questão da diversidade e trabalhar a questão da inclusão, teve um entendimento de que não seria interessante ter uma pessoa ligada ao movimento negro dentro dentro do seu time, porque essa pessoa poderia ser perigosa ao apontar situações de racismo ali dentro. Quando, na verdade, se você está querendo combater o racismo dentro da sua organização, você precisa ter pessoas que entendam o que é racismo, justamente para te ensinar como proceder em determinadas situações ou como não proceder em outras. Enfim, acho que fica a dica aí. Recentemente estava conversando com uma colega, não é, que tem doutorado, fala mais de 3 idiomas, né? Trabalhava numa organização e essa organização teve uma vaga, né, para ocupar um cargo de direção. E ela já trabalhava lá dentro durante um tempo, ela tinha todo o conhecimento, né, das práticas internas da empresa. Nada mais justo, né, que ela, que tinha, né, todas as certificações necessárias e exigidas para ocupar a vaga, que ela pudesse ocupar essa vaga. Participou de todo o processo seletivo e, ao término, a pessoa que estava na direção acima dela disse que ela não poderia ocupar aquela vaga por conta da origem dela, ou seja, a origem dela era negra. Então, ela não ocupou aquela vaga porque ela era negra. Ou seja, tem gente que não vê racismo nisso. Tem gente que acha que está trabalhando numa perspectiva de ter os melhores quadros. Mas o que são os melhores quadros diante de uma perspectiva meritocrática dentro de uma sociedade como a nossa? Ter os melhores quadros é ter sempre pessoas brancas no cargo de liderança? Acredito que isso seja um ponto de reflexão, né, que as pessoas que tomam a decisão de contratação precisam ter, né, dentro dos ambientes nos quais elas querem tornar diversos. Uma outra questão que eu vou trazer aqui e que precisa ser muito bem trabalhada, que é a seguinte: nos nossos ambientes de trabalho, muitas das vezes, a gente faz apontamentos, né, de determinadas situações e a gente sequer é ouvido, né? A gente sequer é ouvida. E aí, quando existe uma pessoa branca, né, no mesmo ambiente que você, e essa pessoa branca expõe a mesma coisa que você expôs e a outra pessoa que vai tomar a decisão ouve a pessoa branca e não leva em consideração o que essa pessoa negra aqui falou. Gente, isso é uma situação de racismo. Você não está ouvindo a pessoa negra que trabalha contigo. Você não está ouvindo, você não está dando ouvido para a mesma coisa que a pessoa negra falou, mas você dá o veredito final positivo para aquilo que a pessoa branca falou. Ou seja, a pessoa negra fala a pessoa branca fala é a mesma coisa, só que essa aqui não é ouvida e essa aqui é ouvida. E aí depois a pessoa diz, né, quando é sinalizado para ela de que isso foi uma situação de racismo apresentada, a pessoa diz que não, que é coisa da sua cabeça, que você está inventando, né, que você está vendo coisa onde não existe. Quando, na verdade, né, existe uma situação dentro da nossa sociedade, né, na qual as pessoas negras elas são tão colocadas à margem, normalmente pessoas brancas nem percebem que estão fazendo isso. E o pior é que, quando são confrontadas, dizem que não é racismo, que você está inventando ou que você está errado. Ora, eu fico me perguntando, a vivência que eu tenho, né, enquanto homem negro, dentro dessa sociedade, a vivência que eu tenho de tudo que eu estudo sobre relações raciais, eu não consigo identificar uma situação de racismo. Mas ela diz que não, porque ela tem amigos negros, porque ela teve um namorado negro, ou porque ela ajuda uma instituição de caridade da qual a maior parte das pessoas que são beneficiadas são negras. É racismo.
E outras situações corriqueiras do dia a dia, quando a gente vai no supermercado e é seguido por segurança, quando a gente sai na rua e o policial nos para, né, faz uma abordagem extremamente agressiva ou violenta, ou até mesmo quando eles ficam só olhando, né, para a gente como se nós fôssemos suspeitos em potencial de cometer qualquer tipo de crime. Bom, esse vídeo é bem curtinho, eu trouxe esse vídeo para trazer uma perspectiva e uma reflexão sobre o racismo na sociedade brasileira. Então, a ideia desse vídeo é, na verdade, para que a gente possa fazer um convite, né, especificamente para que as pessoas brancas entendam, né, o que é racismo, como ele se manifesta, e que a gente possa atuar enquanto sociedade para encerrar essa situação execrável de nossa sociedade, na qual algumas pessoas são tratadas como inferiores e outras como superiores. Dito isso, eu trago aqui as minhas redes sociais, Quilombo Literário, @Quilombo Literário no Instagram, que eu produzo conteúdo lá. O leo.banto.oficial também é minha rede social. Eu tenho um projeto com a Lu Bento, que é o QLcast, no qual a gente faz diversas entrevistas com pessoas negras que tratam, né, de questões sobre relações raciais em diversas áreas. Tem o nosso site aqui também, que é o www.quilomboliterario.com.br. Eu vou fazer mais um convite aqui para você. A gente vai iniciar um curso de letramento racial, então se você tiver interesse, eu peço para que você clique no Forms que vai ficar aqui embaixo, né, na descrição desse vídeo, e lá você pode nos colocar a intencionalidade de participar ou não. Assim que a gente montar uma turma, a gente entra em contato e a gente vai poder trocar muito mais sobre relações raciais, educação, literatura e pensar a sociedade brasileira a partir de um ponto de vista mais diverso. Um abraço e até mais.